Durante a nossa jornada de atividades profissionais, às vezes eu tenho um intervalo entre uma palestra, né, e a outra palestra, quando são palestras presenciais. E esse fato aconteceu, né, recentemente, durante esse período, né, de intervalo. A gestora de recursos humanos dessa empresa convidou para almoçar, juntamente com a coordenadora, e nós fomos almoçar. E então nós tínhamos um tempo mais tranquilo para trocar conhecimento. E ambas, né, de trajetórias diferentes. Quando eu falo trajetória diferente, cada um em uma fase da vida, né? E ambas falaram assim: professor, você consegue, né, compartilhar conhecimento? Tanto para mim, né, a coordenadora falando, eu que estou teoricamente iniciando nessa atividade, porque ela também fez uma transição de carreira da área de TI para a área de gestão de pessoas, e a gestora de recursos humanos também, inclusive hoje professora, né, e ministrando também aulas, né, na área educacional e tudo isso. E ambas falaram assim: quando a gente compartilha algo e faz uma pergunta, você já faz uma reflexão, né, sobre a questão prática, ou, por exemplo, da transição de carreira. Como que você fez a transição de carreira para a área executiva, para a área educacional? Como que é nessa transição de observar os pontos fortes, né? Como que relaciona a questão do Ikigai? E aí vem aquelas formas, pô, você tem indicação, né, de livros aí, tudo isso, por isso que a gente sempre indica os livros. Eu falo, olha, tem alguns livros aqui. E ambas começaram, como cada uma está numa fase de vida, então a gestora de recursos humanos ela está numa fase de vida cujos filhos já estão saindo, né, já estão indo para a faculdade, como é de uma cidade do interior, um dos filhos já está pegando a mala para vir para a capital e tudo isso, e a outra coordenadora iniciando a sua vida, né, com um filho pequeno, né, com um bebê ainda, tal, né, e aí ambas falam assim: professor, e essa questão da arte de viver? Aí eu falei: como assim? Não, porque você compartilha através do Ikigai Flow, né, do Ikigai, do encontro, né, do que você faz bem feito, do que você ama e do que você tem paixão e que contribui para a sociedade e tem uma recompensa, o encontro, então é o Ikigai, estudo com os centenários lá do Japão, que inclusive nós temos vários vídeos aqui, caso você queira, né, entender um pouco mais, se inscreva no nosso canal, né, porque a gente compartilha sobre o Ikigai desses estudos e do Flow, do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, que trabalha o processo do encontro, da imersão total, de você estar realmente tendo um sentido no seu propósito. A questão do Ikigai Flow é você ter um sentido de vida no seu propósito, na sua trajetória. Não é ter o propósito de sair correndo e fazer as coisas. Por isso que veio essa pergunta dessas duas amigas aí. E eu foi naquele momento, sabe aquele pensamento que você fica refletindo? Eu falo que nas sessões de mentoria, quando a gente faz uma pergunta e o nosso mentorado ou a nossa mentorada fica refletindo, não vem aquela resposta automática, fala: opa, essa é uma pergunta muito válida, muito fortalecedora. E foi essas perguntas. Então, respondendo às minhas duas amigas, porque naquele momento eu falei: é muita responsabilidade falar sobre livros, sobre a arte, né, de viver. E eu lembrei de uma obra muito legal que há um tempo atrás eu li, por conta para desenvolver também os estudos e o meu livro sobre competência emocional quanto antes melhor, o livro que foi fruto da minha defesa de tese, falando sobre o impacto das competências emocionais na qualidade de vida no trabalho, na época que eu estava fazendo o MBA na FIA, na USP, e coordenada pela doutora Ana Cristina Limões de França, a qual eu agradeço muito hoje por todo o compartilhamento, por todo o incentivo, né, para escrever o livro Competência Emocional. Mas eu quero compartilhar com vocês 7 obras. 7 obras que eu creio que fez uma grande diferença para a minha vida, faz uma grande diferença. Tem várias obras, tá? Hoje, nesse vídeo, eu quero compartilhar 6 livros que fazem muita diferença para essa arte de viver, fazendo conexão com o Ikigai Flow, com essa questão do nosso dia a dia. O primeiro, essa obra que é sobre a arte de viver. Nós vamos deixar o link também aqui na descrição. Todos os livros nós vamos deixar o link na descrição aqui do nosso vídeo. É o livro aqui do Krishnarik. O Roman Krishnarik, ele escreveu essa obra falando sobre a arte de viver. Mas, acima de tudo, a minha curiosidade foi por conta das histórias e relacionando com a empatia,
com a empatia. Então, ele comenta aqui várias reflexões aqui, ele fala sobre, para vocês observarem, olha que como é rico os títulos, os subtítulos. Fala sobre o amor, sobre a família, sobre a empatia, que é a empatia, fala sobre o trabalho, o tempo, que a gente também foi algo assim que eu comecei a fazer muitas reflexões por conta disso. E a empatia, as definições de empatia dele, e é interessante porque assim, é natural, tá, pessoal? Vocês já devem ter ouvido assim, empatia, e as pessoas confundem com simpatia. Não, cuidado, tá? Empatia é colocar-se no lugar do outro, tá? Simpatia é a outra pessoa se simpatizar com você, né? Afeição, tudo isso. Cuidado. E um outro cuidado que a gente tem que ter, empatia não é fazer o que eu desejo que as outras pessoas façam para mim. Cuidado, né? Existe uma frase do Shaw, do escritor, falando assim, cuidado, as outras pessoas podem ter gostos diferentes do que a gente. Empatia, uma definição bárbara aqui, ele fala assim, ó, empatia é a arte de se pôr no lugar do outro e ver o mundo a partir da sua perspectiva, a partir da perspectiva do outro. Por isso que o Dr. Daniel Goleman, ele desenvolve a tríade da empatia, que é a empatia cognitiva, entender a perspectiva da outra pessoa, empatia emocional, sentir o que a outra pessoa está sentindo, e a compreensão empática, que é a manifestação da empatia. Então, nessa obra aqui, Na Arte de Viver, ele escreve aqui, ó, empatia não é sentir pena de alguém, é tentar transportar a realidade vivida pelo outro, entender a realidade de vida da outra pessoa. Empatia, então, pode nos estimular a agir em favor dessa pessoa. Por isso que o verbo validar é o verbo da empatia. Por isso que a empatia tem muito a ver com a qualidade dos nossos relacionamentos, para um relacionamento positivo. Por isso que a empatia tem a ver com relacionamentos positivos, e os relacionamentos positivos têm a ver com o Ikigai Flow, porque ocorre um fluir dos nossos relacionamentos, juntamente com as comunicações positivas desenvolvidas pelos estudos do Dr. Losada. Conhece? Razão Losada, 3 por 1. 3 comunicações positivas para uma negativa. 3 interações positivas para uma negativa. Então, a empatia, ela é, a partir do verbo validar, uma das melhores estratégias para o nosso fluir dos nossos relacionamentos. Agora, nesse capítulo aqui, sobre o tempo, é magnífico, magnífico. Ele fala assim, por que é a arte de viver, né? Porque vivemos num mundo cheio de relógios, nos telefones celulares, no canto direito da tela, dos computadores, no forno de micro-ondas, no campo, na cozinha do escritório, em painéis de carro, nas fachadas de torres de igreja, em lojas e estações ferroviárias. Olha, a arte de ver como a gente trabalha com o tempo. Por conta disso, a gente vem fazendo umas reflexões muito importantes de você ter o propósito de vida através do Ikigai, né? Ter o equilíbrio do que você faz bem feito, o que você ama, o que faz bem para a sociedade e que você tem recompensa. Porque muitas vezes, muitas crises acontecem ou reflexões muito profundas que, principalmente em sala de aula, a gente recebe através também dos feedbacks das palestras, nas mentorias, pessoas que falam assim, eu coloquei a escada no muro errado, eu faço bem feito isso, tá, faço o que eu amo, mas eu não vejo contribuição disso para a sociedade, não vejo nem contribuição para a minha família, porque está distante, né, da família e tudo isso. E aqui, ele faz uma reflexão assim, ó, temos horário para tudo, para pegar o trem, para metrô, tal. Estamos constantemente nos apressando, aqui é uma reflexão que eu fiz para mim, muito forte. Estamos constantemente nos apressando para poupar tempo, mas não há bancos onde depositar aquilo que economizamos. E ele continua fazendo as reflexões muito bárbaras, ele trabalha com os aspectos históricos, né? Minha primeira formação foi História, minha primeira formação foi História, né? Na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Então ele faz
uma ponte para o processo histórico, de como foi a evolução do processo do tempo, da família, um livro da arte de viver. Minhas amigas, as minhas duas amigas lá, e para vocês também. O segundo, não poderia deixar, né? O Ikigai, do Kenmoji. O Ikigai do Kenmoji foi interessante, por quê? Eu, durante o meu estágio, alguns anos atrás, na empresa onde eu trabalhava, eu ouvia duas palavras muito, assim, que despertavam muito interesse, porque não fazia parte do meu vocabulário aqui no Brasil do japonês. Mas também meu vocabulário não era tão grande de japonês aqui. A palavra sugoi, que é incrível. Então, tudo era sugoi, né? Sugoi é incrível, bárbaro, né? E eu nunca tinha ouvido. Então, eu comecei a utilizar, eu vi o sugoi, né? Bárbaro, né? Fantástico. A palavra tem poder. E o segundo era Ikigai, de dois jovens que estavam conosco, né, japoneses, que eles, nas pequenas práticas, que eles falavam, nossa, isso... então ele observava, nossa, aquele senhor tem Ikigai, está cuidando lá da plantação. Eles faziam algo assim, de que eles faziam bem feito, né, uma entrega, explicavam para a gente. Eu falei, nossa, você está seguindo o seu Ikigai. E quando o Kenmoji lançou esse livro, Os 5 Passos, para encontrar seu propósito de vida e ser mais feliz, ele fala sobre os 5 passos simples para o processo do Ikigai. Eu comecei a compartilhar bastante nas minhas aulas, também nas minhas mentorias, do processo de transição, o quanto que o Ikigai... Então vamos lá, quando a gente está fazendo muita reflexão sobre o sentido da vida, propósito de vida, é comum as pessoas colocarem como uma grande montanha, uma grande descoberta, aquela... Não, você vai começando pequeno, por isso que os 5 passos eu acho bárbaro, porque esse livro é magnífico, ele já conta, já no início, quais são os 5 passos, lá na página 9, já logo na introdução, ó, ao longo deste livro, 5 passos. Isso foi bacana para a arte de viver, porque a gente tem que começar com pequenos passos, né? A filosofia oriental fala, comece sempre com os pequenos passos, a grande jornada é nos pequenos passos, né? Então, comece pequeno, liberte-se, né? Olhe mais para frente, não fica pensando, naquela vida, não, né? Hoje é o momento presente, né? O momento que começa daqui para frente, né? Tem na obra, acho que do Chico Xavier, né? No filme lá do Nosso Lar, eu acho, não, no filme do Chico Xavier, né? Ele fala, né? Não, a gente não consegue mudar o passado, a gente é do começo para frente. Liberte-se. Harmonia e sustentabilidade. Essa harmonia e sustentabilidade tem muito a ver com o flow do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi. Você tem que estar muito com a imersão total e com atenção plena no processo. E uma das questões importantes, né, e é que ele vai fazendo a construção do 4º passo, é a alegria das pequenas coisas. E aqui converge, tem muito a ver com o processo da gratidão. Seja grato, seja grato. Pratique o diário da gratidão, né? A alegria das pequenas coisas. Eu lembro que lá no Japão, quando nós estávamos estagiando, eu já comentei num vídeo, inclusive se inscreva no nosso canal para acompanhar os outros vídeos, quando eu estava no estágio, a gente ficou uma semana numa casa tipicamente japonesa, com uma família japonesa. E lá tinha a avó, e eu percebia que ela, nas pequenas coisas, ela tinha alegria, apesar das dores, dos desafios. Então ela, né, tem as plantações lá, cuidava dos animais, dos netos, tudo isso. Por isso que o Ikigai é baseado nos estudos centenários dos habitantes da ilha de Okinawa, da ilha do Japão, onde eles perceberam, né, os estudiosos, perceberam que tinham várias áreas no mundo com pessoas centenárias com qualidade de vida, dentre elas a região lá de Okinawa, no Japão. E o 5º está no aqui e agora. Vamos fazer uma ponte lá com a arte de viver, da questão do tempo, estar no aqui e no agora, estar aqui no agora num processo de você perceber o quanto que você tem no seu processo do controle do interno. Quando eu comecei a reestudar, né, a reaprender, né, seguindo os ensinamentos do Alvin Toffler, um pesquisador, um cientista, um pensador no mundo organizacional, que não está entre nós, provavelmente está na pátria espiritual nos inspirando aí, na minha crença possibilita e crê nesse processo, né? Porque, né, o que a traça não corrói e tudo isso, vamos lá, vamos refletir aqui. Quando você percebe o quanto que é importante reaprender, então, Alvin Toffler fala que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe escrever e não sabe ler. O analfabeto do século XXI é aquele que não sabe desaprender
para reaprender. Então tem que aprender a desaprender para reaprender para aprender, né? Parece muito esse processo, né, de a gente observar a importância de a gente deixar o copo vazio, um pouco vazio, para poder reconhecer e estudar. Isso acontece muito nas obras, né, que a gente começa a ler o livro, muitas vezes a nossa cabeça está cheia, como diz a minha avó, né, falava, então a gente não tem. E por falar nessa questão do controle interno, do processo do grau de influência, essa obra é de cabeceira, vocês vão pela qualidade aqui, né, de quanto tanto manusear, e também é a obra, essa obra do Stephen Covey, a gente vai deixar todas as descrições aqui, os links, para você conhecer, adquirir. Hoje, esse livro, ó, Os 7 Hábitos das Pessoas Muito Eficientes. Hoje, esse livro, a capa do livro chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Essa foi uma das primeiras edições, eu sempre gosto de colocar as datas, né, que eu iniciei a leitura. Essa leitura acho que foi de 1900, talvez você nem tinha nascido. 1998, essa obra aqui. Ele fala sobre 7 hábitos. É um livro genial porque ele fala a teoria e dá dicas práticas, estratégias práticas aqui. Algo que me influenciou muito na época, foi a questão do grau de influência que a gente pode ter. Então, essa questão de você influenciar os outros, de dentro para fora. E também a questão de procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Então, quantas vezes a gente exercita os nossos ouvidos? E aqui ele traz uma reflexão de Epicteto, né? Temos 2 ouvidos e uma boca para que possamos ouvir mais e falar menos. Esses 7 hábitos, ele vai passando por cada hábito. Então, por exemplo, ele fala sobre ser proativo, né? A vitória em público, ou seja, pense em vencer e vencer. A questão da renovação, como afinar os instrumentos. Então vamos lá, hábito 1, ser proativo. Hábito 2, começar com objetivo na mente. Hábito 3, primeiro, o mais importante. Hábito 4, pense em vencer e vencer. Princípio 5, procure primeiro compreender. Princípio 6, sinergizar. Princípios de cooperação. E o hábito 7, afinar os instrumentos, né? E princípios da autorrenovação equilibrada. Então, novamente, de dentro para fora. Aqui, então, a nossa terceira obra. Então, a primeira foi A Arte de Viver, do Kosnarik. O segundo, Ikigai, do Keimoji. O terceiro, 7 Hábitos das Pessoas. Agora, né, o título, deixa eu reler aqui, ó, Altamente Eficazes. E agora, um livro que também fala sobre a gente focar no processo, A Única Coisa. A Única Coisa, do Gary Keller e Jane Papasan, eu tive contato com esse livro, deixa eu ver aqui, foi em 2010. Em 2017, em novembro de 2017. Eu lembro que eu estava desenvolvendo um curso sobre flow e produtividade, né? O fluir, né, do processo do Dr. Csikszentmihalyi com a questão da produtividade. Porque assim, o que a gente defende? A produtividade pode gerar cansaço. Sabe aqueles cursos assim que falam assim, vamos falar sobre produtividade e gestão do tempo, vamos fazer um checklist, aí já te gera estresse e tudo isso. Então é necessário ter um processo de produtividade, observando também, fazendo um link com o propósito, com o Ikigai. Por isso que a gente gosta, eu comento muito que essa obra tem muito a ver com a arte de viver, porque ele fala muito sobre a importância de você ter uma única coisa, né? De uma única coisa. Mas acima de tudo, ele fala assim, ó, nosso destino é determinado por nossas decisões e nossa vida é moldado por nossas escolhas, a importância das nossas escolhas. Então, o Ikigai, quando você trabalha o Ikigai e percebe assim, vamos trabalhar com o Ikigai com os 5 passos. Comece pequeno, perceba lá o que você é um ponto forte seu. E desse ponto forte seu, vai começando pequeno e vai desenvolvendo pouco a pouco o processo, né? E perceber o processo dos seus valores, né? Perceber a importância dos valores, dos seus princípios. Eu falo sempre muito, reitero sempre os 3 P's, né? A produtividade, ela é oriunda dos seus princípios e principalmente com foco no seu propósito, por isso que o Ikigai. E a questão dos valores, a questão dos princípios, aqui de boas ideias, aqui na página 78, ele fala muito sobre que o trabalho é bola de borracha. Já os outros valores, família, saúde,
amigos, integridade é de vidro. Então ele trabalha essa metáfora. Você joga uma bola de borracha e ele volta intacto. Agora, valores como família, saúde, amigos, eles são vidros. Então pode quebrar. Por isso que é importante unir sua produtividade com a questão dos seus princípios e principalmente com a questão do seu propósito. Então, sucesso se trata de fazer a coisa certa, não de fazer tudo certo. Sucesso se trata de fazer a coisa certa, não de fazer a coisa certa. Por isso que esse livro é tão bacana no processo da sua arte de ver, de viver, né? Então, nós somos aqui, aí eu peguei aqui uma página aqui que eu gosto muito, ó. Ainda que você esteja no caminho certo, vai ser atropelado se ficar parado. Esse é do Will Rogers, uma frase. Então, sua única coisa é muito importante você perceber que nós somos motivados por aquilo que não vemos. Seu propósito e a sua prioridade, seus valores, ok? Então, esse é a quarta obra, então fazendo uma reflexão sobre a arte de viver, perguntar o Ikigai, do Keimoji. Terceira, o livro de Steve Covey, Os 7 Hábitos. A única coisa do Gary Keller e Jean Papasan, a gente está deixando o link aqui. Esse livro aqui é o livro do monge beneditino Anselmo Grun. Esse livro é uma arte de viver, é recente, é um livro que eu li recentemente, e ele diz o seguinte, que não existe etapa idade para você mudar. Tá? E aqui o último capítulo ele dedica a isso, aí ele dedica que deixa eu até pegar o título aqui, ó. A virtude cristã da esperança, ele é um monge, né? Então, independente da religião, ele traz aqui ensinamentos e ele faz também uma autocrítica da religião dele aqui, muito bonita, muito verdadeira, muito rica para todos nós, para as reflexões de vida, mas ele fala assim, ó, amor próprio, saudável ou megalomania, né? Narcisismo, ele faz essa reflexão aqui. Quando me identifico com aquilo que faço no momento, a energia flui em mim, olha lá, o flow, e eu experimento uma liberdade criativa, Sentido da vida, e aqui ele cita Viktor Frankl, algo pelo qual me empenho, algo que me faz esquecer de mim, mesmo algo que me transcende. Por isso que o Ikigai, ele tem esse equilíbrio do que você faz bem feito, do que você ama, que você tem a sua remuneração, a sua recompensa, mas tem principalmente a área ao mesmo tempo do que faz bem para a sociedade, E ele, então, aqui ele recomenda que é importante que não existe momentos da vida. Então, quando eu estava já iniciando, já no prefácio, aqui ele fala, né, eu queria mudar o mundo, queria mudar a igreja, queria proclamar a mensagem de Jesus, uma nova linguagem. Na época, falta a coragem de iniciar algo novo, algo pequeno, algo novo, por isso que eu começar pequeno, do Keimoji. E também ele comenta que nunca é tarde demais para começar a viver. E aqui eu fiz até uma observação aqui com a etiqueta aqui, da vida da Cora Coralina, né, que foi descoberta, né, como autora pelo Carlos Drummond de Andrade. Ela tinha 75 anos, Cora Coralina, que desenvolveu todo o seu processo de literatura depois dos 70 anos. Então, sempre tem espaço. E aqui uma obra do meu início, né, lá, e essa é uma das edições primeiras do Qualidade Começa em Mim, do Tom Chung. É uma das obras mais ricas sobre programação neurolinguística. E aqui ele conta todo o processo, o que é programação neurolinguística, exercícios práticos e, principalmente, ele trabalha exercícios práticos e algo que traduz o dia a dia da importância da programação neurolinguística. Então, aqui ele fala sobre os pressupostos, que não há fracasso na comunicação, somente resultados, mas, acima de tudo, a fluidez que ele escreve. A qualidade começa em mim, inclusive até uma amiga do voluntariado, até ela falou, olha, quero conhecer um pouco mais sobre programação neurolinguística, a gente cita muito da importância da programação, da importância dos pressupostos, que mapa não é território, para a gente entender e validar também a realidade do outro, que ele acha que é realidade, a questão dos canais sensoriais, traduz muito isso, e acima de tudo, uma coisa que eu acho muito bacana dele, que ele vai trazendo relações com o dia a dia, tanto no âmbito familiar, quanto da questão profissional, pelos subtítulos. Então, nesse livro Qualidade Começa em Mim, essa é a terceira edição, né?
Então ele fala assim, pensando sobre comunicação com precisão, ele explica, né, a questão da importância da flexibilidade, o que é programação neurolinguística, quem pode estudar a programação neurolinguística. Então esse é um livro que faz parte do meu dia a dia da arte de viver. E o sétimo livro, não é porque é o último, não é o mais importante, é um dos livros bárbaros, que é do Dr. Fred Luskin. O Dr. Fred Luskin estuda a importância do perdão, o poder do perdão. Mas o que isso tem a ver com a arte de viver? A arte de viver é a arte de virar a página, como diz o meu amigo Karim Khoury, né, do livro vire a página, né, perdoe. Então, aqui o Dr. Fred Luskin, ele é um professor, inclusive ele tem os seus estudos, tem um projeto para o perdão na Universidade de Stanford, e ele comenta aqui, alguns estudos revelam a importância do perdão. As pessoas que demonstram mais inclinação ao perdão têm menos problema de saúde. O perdão gera menos estresse. O perdão gera menos sintomas físicos associados ao estresse. A falta de perdão pode ser mais importante do que a hostilidade como fator de risco para doenças cardíacas. E aqui é bárbaro, pessoal, esse livro, porque ele tem assim frases e situações que ele comenta, que ele compartilha do seu trabalho, né, em relação a isso. E por que isso tem a ver com o Ikigai Flow? Para que a gente possa ter fluidez na nossa vida, o processo do fluxo, é necessário que a gente também tenha um processo de virar a página, né? O processo relacional, e tudo começa, ele fala que começa com a mágoa, começa quando queremos alguma coisa e criamos uma regra não executável para consegui-los. Inclusive, se você desejar, a gente vai fazer, de repente, um vídeo sobre a questão da importância do perdão para o nosso dia a dia. Eu lembro quando eu comecei a falar sobre inteligência emocional, umas décadas atrás, no mundo organizacional, o pessoal falava, mas o que é isso? Falar de inteligência emocional, do autocontrole, da autogestão, e a gente falava sobre a gestão do conflito, falando da importância de virar a página, né, de trabalhar o perdão no dia a dia, porque o impacto, né, de todos os desafios na produtividade, isso é forte. O pessoal fala, mas isso não faz parte. E hoje, a gente tem trabalhado muito no mundo organizacional para gerar o processo do flow, do autoengajamento, do engajamento, dos benefícios, né, do que isso tem na questão do relacionamento interpessoal. O benefício mais importante do perdão é a afirmação de que não somos vítimas do passado. Ficar olhando para o espelho retrovisor, perigoso, você bate. Né? E aqui, para a gente finalizar essa questão dos livros aqui, com essa obra fantástica do Poder do Perdão, o Dr. Fred Luskin, ele cita uma reflexão do Benjamin Franklin, ex-presidente dos Estados Unidos. Ao causar um dano ao seu inimigo, você se torna inferior a ele. Ao se vingar dele, você se iguala a ele. Ao perdoá-lo, você se torna superior a ele. Então vamos lá? 7º livro aqui, O Poder do Perdão. 6º livro, Qualidade Começa em Mim. Né? Vamos fazer, né? 5º livro, Não Desperdice a Sua Vida. 4º livro, A Única Coisa. 3º livro, 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. 2º livro, Ikigai, do Keimoji. E sobre a arte de viver. Para quê? Para que a gente possa transformar mais conhecimento em ação, o Ikigai Flow.